Gênesis capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva e a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas. Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Ah, meu Deus! Tá vendo aí? Você que fecha a cara, torta à direita? Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: Caim, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Atenção, padre, não entendi. O que Caim fez de errado? Já vou explicando, que senão demora muito depois na volta. Você entendeu nos versículos aqui? Versículo 3. O que fez de errado Caim? Caim eu vou grifar com verde. Caim pegou alguns produtos da terra. Alguns. Sem critério, sem escolha. Não os primeiros, não os melhores. Aqui quer refletir que quando a gente oferece para Deus o resto, sabe? Aqui, meus irmãos, tem até uma questão sobre o dízimo. Não se engana Deus. Ananias e Safira, lá nos Atos dos Apóstolos, fizeram mais ou menos como Caim. Venderam o terreno e falaram para os apóstolos que era tanto, quando na verdade era mais. E os dois morreram na frente de Pedro. Ninguém engana Deus. Vamos de novo. Qual foi o erro de Caim? Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, sem escolha, sem reconhecer. Na verdade não era o produto em si, mas é a ação de Caim em não reconhecer que aquilo veio de Deus. Então, a soberba, eu fiz, eu sou bom. E quando dá essas ofertas sem qualidade para Deus, não estou falando de dinheiro, gente, é de disposição, reconhecer que tudo vem dele. Ele cometeu um pecado. Qual o pecado? Da soberba. O pecado da autossuficiência. O mesmo pecado dos pais. Qual foi? De desobedecer e querer ser Deus. Vamos lá. Entendeu o que fez errado Caim? Porque ainda está carrancudo. Olha que Deus tenta. Deus rejeitou, mas ele tenta corrigir Caim. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Então, não foi certo o que Caim fez. Mas, olha como Deus não esmorece, não deixa os seus filhos na perdição. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está à porta. A porta de você continuar no pecado. Está à porta de você se tornar egocêntrico. Está à porta
de você confundir quem é o Criador e a criatura. Está à porta de você se tornar soberbo, avarento. Ele quer dominá-lo. Quem? A velha serpente. Quem? A soberba. Quem? Mas você precisa vencê-lo. Entendeu? Veja os sentimentos que brotam. Eu não tenho pressa sobre esse texto. Raiva, carrancudo. Porque cometeu o pecado. Eu vou para o intervalo e volto já. É a história de Caim e Abel. E eu sei que você sabe da história, por isso que eu estou esmiuçando a partir da palavra de Deus. É porque você percebeu que eu estou optando por histórias que você sabe esmiuçar. Por exemplo, todo mundo fala, Caim matou Abel. Por quê? Porque está aqui, ó. Ele cometeu um erro. Ele abriu a porta ao pecado. Olha como Deus fala. Aqui, ó, versículo. Mostra aqui, Coronha. Versículo 7, rapaz. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Então, veja. Quem faz o que é certo, não fica carrancudo. Olha os contrapontos. Não fica com raiva. Quem faz o que é certo, não abre as portas para o pecado. Então comece a perguntar, de onde vem tanta tristeza? De onde vem a pessoa que fica tão carrancuda dentro de casa? Tem um pouco de verdade, que quem não deve não teme. Por que a pessoa é tão raivosa? É porque tem coisa errada. Escutou? Não adianta fazer rum aí não, meu filho. Por quê? Por que tanta briga dentro de casa? A palavra de Deus, ela ecoa. E veja aqui, ó. Ele quer dominá-lo. Quem é esse ele? O pecado. Ele. Qual foi o erro dele? Foi aqui, ó. Ele, a serpente. E o quê? A avareza. Porque Caim pegou qualquer coisa. Tipo assim, a Deus eu mando qualquer coisa. Você entendeu isso? Ele quer dominá-lo. Mas olha o que Deus fala para Caim. Você precisa vencê-lo. Aí, Caim, ao invés de mudar, sair do erro, Caim disse a Abel, seu irmão, vamos até o campo. Eu vou parar por aqui. Padre, mas só? Não, meu filho, não é só não. Foi carapuça para tudo que é lado. Eu tenho certeza que tem uma carapuça na medida certa da tua rabugice, da nossa rabugice, da nossa. Aí Caim disse a Abel, a seu irmão, agora começa a desgraceira, o pecado gera pecado. Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim, veja, como diálogo ainda com os filhos dos primeiros pais. Compreenda isso. É um diálogo direto de Deus. Deus conversava com Eva, Deus conversava com Adão, Deus conversava com Caim. Sim, Deus conversava com Caim. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso, eu sou guarda do meu irmão? Então Deus disse, por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança.
Por isso, você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois, quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje, tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que quando alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. O que podemos tirar? Volte o pensamento, está fresco ainda na cabeça. Pecado gera pecado. Quando Caim decidiu não valorizar a Deus, o que é que aconteceu? Surge uma palavra chamada inveja. Depois, ciúme. Começou com egoísmo. Começou com uma decisão de Caim, de soberba. E o pecado gerou a inveja. A inveja de Abel. O ciúme de Abel. Lembra que Deus, o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo. Deus está alertando. Ele podia voltar atrás. Não havia castigo. Ele podia retroceder. Ele podia dominar a soberba. Ele podia dominar a inveja, como eu e você podemos. Pela graça de Deus podemos. Mas não te assusta que em plena pandemia começam a aparecer denúncias de superfaturamento de respiradores, de pessoas ganhando com a própria morte. Você percebe que quando Caim mata Abel, é o pecado que entrou na vida de Caim, um puxando o outro. Por isso a pergunta de Deus continua aberta aos dias de hoje. Por que vocês fazem isso? Por quê? Por quê? Mas lembremos ainda, tem outro aspecto. Todo o sangue derramado clama a Deus justiça. Ontem e hoje. Não matar. Eis o mandamento que brota: não matar. Não matar. Mas você entende que também não desejar as coisas alheias. Não matar. O sangue
do teu irmão grita. Eu escrevi aqui no intervalo, mostra que a rivalidade entre irmãos gera competição. São dois irmãos que deveria, no projeto de Deus, um cuidar do outro. Você percebeu nas entrelinhas? Você percebeu a resposta de Caim? Por acaso, eu sou o guardião do meu irmão? Mas espera aí, é isso mesmo. Um irmão e de sangue é para ser companheiro do outro. Ah, mas não é não, padre. Eu lembro quando eu era novo, que eu ia lá no bairro, que brigava, eu lá ia pegar as dúvidas do meu irmão, não. Você tá vendo? Irmão guarda, protege. Irmão guarda, protege. Porque você percebe que do nada ele diz: por acaso sou eu guarda do meu irmão? Irmãos se cuidam. E eu te pergunto hoje, você cuida dos seus irmãos? Você não cuida nem de sangue, de genética. Talvez por isso não cuidemos dos nossos irmãos em Cristo. Por isso tem gente passando fome, por isso tem gente sem casa. De novo, você percebe o que retrata esse texto? Se não cuidamos dos nossos irmãos de sangue, quanto tempo faz que você não fala com o teu irmão? E se teu irmão de sangue está precisado? Gera rivalidade e competição. É um projeto contra o Éden, contra a criação. Está mostrando como Deus pensou os irmãos, como Deus pensou a família e como o homem de novo destruiu o projeto de Deus. Por isso escrevi inveja, ciúme, competição. E é impressionante no final. Saiu da presença de Deus e foi morar em Nob, que quer dizer povo que anda, errante. Os descendentes de Caim. Vamos lá. Caim e sua mulher tiveram um filho, tá vendo? Já apareceu uma mulher na história. Então, e a mulher tiveram um filho e deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade, chamou de Enoque o nome de seu filho. Enoque foi pai de Irade, e que foi de Matusael, e foi pai de Lameque. Lameque deu duas mulheres, uma delas se chama Ada, outra Zilá. Jamal, e aí segue. 7 anos e Enos. Aqui eu quero só fazer um parênteses. Me permita. E eu sinto necessidade de explicar. Eu expliquei o que é o clássico da igreja. Porém, os grandes exegetas da Bíblia, e às vezes a gente cuida, eu meço palavras, porque eu estou falando para um público muito heterogêneo, muito diferente. Mas eu preciso dizer. A palavra, e isso são dos exegetas bíblicos, Adão, Eva. Adão, não como um nome próprio, mas o conjunto dos homens criados. Eva, não como uma única mulher, mas o conjunto das mulheres criadas. Então, me permita, se eu não continuar por causa do tempo, eu preciso explicar. Mas então quer dizer, não existiu Adão e Eva? Sim, existiu Adão, existiu Eva. As afirmações, elas não podem ser
sempre negativas. Esses dias até fiz um sermão, ontem, sobre a multiplicação dos pães. Expliquei tudo a partir de um simbolismo de João. Imediatamente veio a pergunta: então Jesus não fez a multiplicação dos pães? Fez a multiplicação dos pães. Agora, a forma como compreendemos o milagre da multiplicação, João apresenta de forma simbólica, na Páscoa. Voltando a Adão e Eva. Eva existiu sim. O primeiro homem e o primeiro grupo de homens, quem criou? Deus. A coletividade. Quem criou os homens? Deus. Quem criou a mulher, o gênero feminino? Deus. Quem criou o gênero masculino? Deus. Então Deus criou Adão, criou Eva, criou. Porém Adão não como um nome próprio, como um único, nem Eva como a única. Então, a mãe, as mulheres, Adão, os homens. Compreendido? É importante isso. Às vezes é difícil. Então, você percebeu que existem duas formas? Mas eu tenho que explicar. Não quero lhes tirar a fé. Eu quero abrir-lhes a inteligência. Em nada negando a Sagrada Escritura. Em nada negando a Sagrada Escritura. Então não diga, o padre disse que não existiu Adão e Eva. Existiu, sem dúvida. Portanto, você viu os descendentes de Caim, que também, se você é curioso, gosta de estudar, vai achar os cainitas. Cainitas. Depois, capítulo 5, versículo 1, os descendentes de Adão.